Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Este é um programa da Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silvia Jardim 503, Macuco Santos, na direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Esse que vos fala é o pastor Jefferson, e o tema de hoje é Avivamento no Ministério. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, que nesta manhã, meu Deus, os nossos corações possam estar abertos para receber, meu Deus, a Tua palavra, meu Deus. No nome de Jesus, amém. O texto bíblico é em 1 Samuel 7, do 1 ao 10. Então vieram os homens de Quiriate e Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os asterotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os Balaíns e os asterotes, e os serviram só ao Senhor. E disse mais Samuel: Congregai-vos todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. 7. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. 8. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. 10. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e o terror de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Samuel, o profeta Samuel, ele ungiu os dois primeiros reis de Israel, que foi Saul e Davi. Samuel, ele foi juiz, profeta e sacerdote. Em 1 Coríntios 2,4 nos diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas demonstração do Espírito e o poder. Um ministério pessoal avivado pelo Espírito Santo é um grande instrumento que Deus utiliza para o avanço sempre constante do seu reino. A Bíblia nos diz que o povo
ali de Israel vivia oprimido pelos perversos filisteus. A situação era tremenda: impostos extorsivos para pagar os tributos aos filisteus, desordem e idolatria. Isto era o que restava ao povo do Senhor naquela ocasião, como diz aqui o texto, em 1 Samuel do versículo 1, capítulo 7, do 1 ao 10. No versículo 3, 7:3, aqui nos diz que os israelitas estavam cultuando a deuses estranhos das outras nações. Mas Samuel os exortou a livrarem-se rapidamente deles. Os ídolos em nossos dias são muito mais sutis quanto estes. Qualquer coisa ou pessoa que ocupe o primeiro lugar em nossa vida, ou que nos controle, poderá ser considerado como um Deus. Dinheiro, sucesso, bens materiais, orgulho ou qualquer outra coisa ou pessoa podem se tornar ídolos se tomarem o lugar de Deus em nossa vida. Só o Senhor é digno de nosso culto e adoração. Só Deus é digno de culto e adoração. E não podemos permitir que nada venha a se igualar a Ele. Se tivermos deuses estranhos em nossa vida, devemos pedir ao Senhor que nos ajude a depô-los desse trono e fazer com que somente o único e verdadeiro Deus seja nossa prioridade. No capítulo 7, versículo 4, acreditava-se que Baal fosse o filho de El, o principal deus dos cananeus. Baal era considerado deus dos trovões e das chuvas. Por essa razão, acreditava-se que ele controlava a vegetação e a agricultura. Asterote era a deusa do amor e da guerra. Era chamada de Istar na Babilônia e Astarte e Afrodite na Grécia. Ela representava a fertilidade. Os cananeus criam que, por intermédio da união entre Baal e Astarote, a terra seria rejuvenescida e se tornaria amplamente fértil. Então nós vemos aqui esses casos de idolatria. A época era de sequidão espiritual, mas o homem de Deus estava em cena. Samuel, a quem o Senhor usaria poderosamente para avivar a sua obra naqueles dias. O povo, por afastar-se do Senhor, estava lá há 20 anos em servidão sob os violentos filisteus. Versículo 3. A arca do Senhor estava agora abandonada e parecia que Deus olvidara o seu povo. O povo estava distanciado do Senhor, como está evidente no contexto, principalmente no versículo 3. Era um sério desafio para qualquer líder. Samuel, como profeta, no seu ministério itinerante, entregou com poder e graça a mensagem de arrependimento e santificação e renovação espiritual. Então o profeta Samuel, como sacerdote, ele trouxe essa mensagem para o povo, uma mensagem de arrependimento
de santificação e de renovação espiritual, que o povo estava preso à idolatria. O estado espiritual do povo. O desvio do povo era tal que numa cidade de sacerdotes, em Beté-Semes, puseram a arca do Senhor sobre uma pedra ao ar livre, um itinerário destacado a Deus. Nenhum levita da cidade prontificou-se a cuidar da arca, guardando em um lugar seguro. Em Kiriat Gerazim, um moço não do ministério foi separado para cuidar exclusivamente da arca. Eleazar, versículo 1. A palavra de Deus é viva e tem poder. O ministrada por Samuel começou a agir na alma do povo. Era o princípio de um avivamento geral da nação. Deve ter sido um quadro comovente. Toda a casa de Israel lamentando-se sinceramente diante do Senhor. O arrependimento. No versículo 3. Observe toda a casa de Israel e todo o vosso coração. Do versículo 12 ao 5. Tais expressões marcam o retorno da nação a Deus. O Senhor Jesus pode fazer o mesmo hoje em sua igreja. Um crente avivado no Espírito jamais se conforma ou molda-se ao estado em que a igreja atual se encontra. Infelizmente, poucos se preocupam com as qualidades bíblicas, contentando-se apenas com a quantidade. Versículo 3. O coração dividido. Com todo o vosso coração, nada de parcialidade, com o mundanismo e seus pecados disfarçados, e todo tipo de inofensivos, e rompimento total com o pecado e tudo mais que desagrada a Deus. Aqui fala de crentes não convertidos. Vós converterdes. É muito grande o número de crentes nominais, os quais são um problema e um enigma para si mesmos, para os seus pastores e igrejas. Eles estão aparentemente dentro do reino de Deus, mas o domínio de Deus não está dentro deles. Os tais não têm compromisso com Deus, nem com a igreja, nem com a doutrina do Senhor, nem com a santidade devida requerida pela Bíblia. Então, na sociedade em que vivemos, há crentes que não têm compromisso com Deus e nem com a obra de Deus. Deuses estranhos na vida. Se não basta o abandono de religiões antibíblicas e falsas crenças, credos e ideias, a palavra de Deus exige completa santificação. O culto idolátrico daquele tempo era condenável e altamente depravado, imoral, execrável, e os povos cananeus eram grandes pecadores diante de Deus e devotavam seus objetos de culto ao diabo. Um servo do Senhor não deve abrigar coisas assim em sua casa, veículo, propriedade, etc. Muito cuidado com as abominações que trazem maldição para o nosso lar. O obreiro é sua vida de oração. Versículo 5. Um avivamento real é desencadeado por Deus, a grande sede, zelo, espírito voluntário pela oração, jejum e busca de santidade. Samuel era espiritual e cheio de santo fervor e era adepto da decência, da ordem e da boa necessária organização da casa de Deus, como se vê em 1 Crônicas 9:22.
O dirigente e seus auxiliares e o avivamento. Os auxiliares receberam as instruções de Samuel e as cumpriram. Congregai todo o povo em Mispa e congregai-se. O povo obedeceu. O avivamento em ação. E congregaram-se. Não apenas se juntaram, o Espírito trabalha com a ocasião dos primeiro Pentecostes. Havia unimamente, e não apenas união, simples união e simples reunião pode ser até prejudicial para a igreja, mas unidade espiritual de alma, de propósito e de pensamento nas coisas do Senhor. Somente o Espírito de Deus, o Espírito Santo é capaz de produzir. A Bíblia nos fala que os últimos dias que antecedem a vinda de Jesus começaram em Pentecostes. E nós estamos passando pelos últimos dias aqui na Terra. Derramaram água perante o Senhor. É um sinal de profundo arrependimento do povo e também de limpeza espiritual simbolizada pela água. E jejuaram naquele dia. Pecamos contra o Senhor. Eles não fizeram como aqueles que, quando pecam, culpam os outros, como fez Saul, quando este rei e o povo pecaram contra o Senhor. Na confissão do pecado, culpou ele o povo. O ministério pessoal e vitorioso. Israel é desarmado. Israel reuniu-se em assembleia sagrada para buscar a Deus, mas o inimigo achava que era para lhe fazer a guerra. Talvez os filisteus proibissem reuniões em massa. Israel reunido representava a quebra dessa ordem, seja como for. Vemos nisso na oposição do inimigo, é um povo avivado. Isso continua a acontecer, Israel desarmado. O líder do povo, o líder posto por Deus. O povo confiava plenamente na liderança de Samuel. Por isso, sempre recorriam a ele. O líder colocado por Deus não necessita tomar ovelhas dos outros, nem intimidade as suas, a fim de que permaneçam com ele. Daí temos Samuel, um obreiro vitorioso em seu ministério pessoal. Então, devemos sempre orar pelo nosso pastor presidente, sobre o pastor presidente da sua igreja, que é o líder espiritual, é o homem de Deus que zela pelas ovelhas, que zela pelo seu povo. O ministério pessoal é renovado, renovação pelo sacrifício, versículo 9. Um cordeirinho minúsculo de mama contra o bem armados filisteus. Um aparentemente suicídio em massa era a demonstração de fé em Deus. Por Samuel, não é o primeiro tamanho do sacrifício do nosso feito, é do nosso esforço e do nosso trabalho, mas a nossa fé no Cordeiro de Deus, que é Cristo. Então aquele cordeirinho simbolizava Cristo. O sacrifício por inteiro. O sacrifício perfeito incluiu a oração intercessória. Clamou Samuel ao Senhor por Israel. O sacrifício do obreiro sem oração, de que adianta? A oração do obreiro em sacrifício, de que adianta? No sacrifício inteiro o povo ouve, e o obreiro antes do povo, e o Senhor lhe deu ouvidos. Então, você tem que ser um homem de Deus, um homem de oração, e você uma mulher de Deus, uma mulher de oração. A resposta é imediata. Versículo 10 ao 12. No mesmo local onde o povo fora antes derrotado por Ebenezer, agora vence o seu cruel inimigo. O que parecia grandes trovões para Israel, no versículo 10,
Deus fez o inimigo ouvir como se fossem coisas retumbantes, aterradoras. Quando andamos na vontade de Deus, Ele age sobre nosso inimigo. Conclusão. Samuel serviu com dedicação ao povo, levando ao encontro com Deus, e o povo, por sua vez, recorreu a Samuel. A derrota vergonhosa de há 20 anos viera do desvio do povo. A vitória agora veio do retorno a Deus, de coração mediante o ministério de Samuel, que conduziu o povo ao avivamento. Oremos para que o Deus levante líderes da grandeza de Samuel, que sejam usados para avivar a sua obra nesses últimos dias. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra nos diz, Senhor meu Deus, que Deus levantou o profeta Samuel para livrar o povo de Israel da idolatria e da tirania dos filisteus. Deus levantou Samuel como líder, meu Deus. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa levantar, meu Deus, homens de Deus e servas de Deus para abençoarem a liderança da igreja, meu Deus. Porque, meu Deus, nesses últimos dias que estamos aqui na face da terra, meu Deus, nós precisamos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, a liderança da igreja, abençoe o nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, sua família, abençoe os pastores, abençoe os presbíteros, os diáconos, abençoe as crianças, os jovens, as servas de Deus, abençoe todas as igrejas cristãs, meu Deus, abençoe, meu Deus, todo o povo de Deus, aqui da Baixada Santista. Senhor, meu Deus, abençoe a nossa família, abençoe, meu Deus, a nossa nação, o Brasil. Abençoe, meu Deus, esse irmão, essa irmã que se encontra enferma. Senhor Jesus, dá a vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que Deus te abençoe e fique com Deus.